Olá galera, mais uma aula de inequações e agora a gente vai ver a inequação do segundo grau. É uma aula muito fácil, bem tranquila, tanto é que eu não vou fazer uma aula de exercícios resolvidos. A gente vai apenas desenvolver alguns exemplos aqui nessa aula e você vai entender e conseguir resolver com muita facilidade uma inequação do segundo grau. Porque o processo de resolução é o mesmo para qualquer inequação do segundo grau, então não tem segredo, tá ok? Vamos lá! Uma inequação vai ser do segundo grau sempre que eu tiver uma desigualdade onde o maior expoente da variável é 2. Eu vou ter ali o meu x ao quadrado, tá? Então aqui está um exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 4 menor que zero. A ideia é, como em toda inequação, eu vou ter que encontrar os valores de x que fazem com que esse lado seja menor que esse. Nesse caso aqui, né? Encontrar os valores de x que satisfazem a desigualdade que eu tenho ali. O que vai mudar é o processo de resolução. Aqui eu não posso fazer como eu fazia lá na inequação do primeiro grau, que era isolar o x. Tá? Aqui não posso fazer isso. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ter que fazer o estudo do sinal da função do segundo grau. Tá certo? Eu vou ter que olhar esse polinômio que eu tenho aqui como sendo uma função. É uma função f de x que tem que ser menor que zero. E aí eu vou ter que fazer o estudo do sinal dessa função. Tá? Então, primeiro passo é eu ter a minha inequação exatamente nesse formato que ela está aqui. Como assim, professor? Eu tenho que ter todo mundo no primeiro lado da desigualdade e no segundo lado, ninguém. No segundo lado tem que estar zero. Então é o que acontece aqui, certo? Está todo mundo no primeiro lado e no segundo lado tem o zero. Ótimo. Segundo passo, eu vou ter que encontrar as raízes dessa função, tá? Então eu vou ter que pegar x ao quadrado menos 5x mais 4 e igualar a zero, certo? Achar as raízes é igualar a função a zero. Então eu vou igualar x ao quadrado menos 5x mais 4 a zero. Certo? Então vamos lá. Primeiro passo são as raízes, então. Como é que vai ficar? X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. E aí a gente vai ter que lembrar lá da equação do segundo grau, porque aqui caiu numa equação do segundo grau, certo? E para a gente lembrar, eu escrevi até uma musiquinha, eu fiz uma paródia sobre a equação do segundo grau. Se você ainda não conhece ela, vai aparecer o link aqui em algum lugar para você clicar e conferir. Vai lá, confere rapidinho a música e volta aqui para a aula para a gente resolver a nossa equação aqui e encontrar as raízes, tá ok? Então vamos lá. X ao quadrado menos 5x mais 4. A gente pode usar a fórmula de Bhaskara, mas vamos fazer por soma e produto que fica mais fácil, né? Então vamos lembrar da musiquinha? Como é que ela diz? Mas no vestibular, se você preferir, pode calcular soma e produto. A soma é menos b sobre o a. E o produto é o c sobre o a. Então pronto, a gente matou, né? Soma é menos b sobre a. Vamos colocar de azul aqui, ó. Soma é igual a menos b sobre a. E o produto é o c sobre o a. O produto é igual ao c sobre o a. Muito bem, mas aí você não lembra quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tem um trecho da música que faz você lembrar. Qual que é esse trecho? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembra? Então, quem que é o A? O A é o que está na frente do x ao quadrado, né? Por isso que a gente fala ax ao quadrado. O B é o que está na frente do x, por isso que a gente canta bx. E o c é o número que está sozinho. Muito bem. Então, o nosso A nesse caso é 1, o nosso B é menos 5 e o C é 4. Então como é que vai ficar a soma das raízes? A soma nós temos menos 5, que fica 5 positivo, sobre 1, nós temos 5. E o produto? C sobre A fica 4 sobre 1, que dá 4. Então as raízes são dois números que somados resulta 5 e que multiplicados resulta 4. Quais são esses dois números? Essa aqui tá bem fácil, né? Esses números são o 1 e o 4. Se eu somar 1 com 4 dá 5. Se eu multiplicar 1 com 4 dá 4. Então as raízes são 1 e 4. Agora, o que eu faço com as raízes? Eu vou ter que lembrar que numa função as raízes são os pontos onde o gráfico corta o eixo x. E aí eu vou ter que esboçar esse gráfico aqui, tá? Então eu vou colocar o eixo x aqui. Tá aqui o eixo x. O eixo Y não precisa, tá? Porque vai ser só um esboço do gráfico, só para a gente poder observar o sinal da função, certo? Então ela vai cortar no 1 e no 4. Eu vou marcar o 1 e o 4 aqui. Muito bem. Tem esses dois pontos aqui. E aí eu vou ter que lembrar que uma função do segundo grau é uma parábola. Então eu vou ter uma parábola.
Só preciso observar se essa parábola vai ser para cima ou para baixo. A gente vai ter que lembrar lá da aula de função do segundo grau, né? Quem que indica se a parábola é para cima ou para baixo? É o coeficiente A. Se o A for positivo, a parábola é para cima. Se o A for negativo, ela é para baixo. Nesse caso aqui, então, o A é positivo, né? Então a nossa parábola é para cima. Vou colocar ela de vermelho aqui. Então a nossa parábola vai estar assim. A única coisa que a gente vai ter que fazer é agora analisar o sinal dessa função. Olha só, a gente quer que x ao quadrado menos 5x mais 4 seja menor que zero. A gente quer que essa função seja menor que zero, ou seja, a gente quer os valores de x que fazem com que a função seja negativa. Onde que a função é negativa? Abaixo do eixo x, certo? Abaixo do eixo x a função é negativa, acima do eixo x ela é positiva. Então, quais são os valores de x que fazem com que a função seja negativa? São os valores que vai do 1 até o 4. Se eu pegar os valores de x que estão entre 1 e 4, resulta negativo a função, porque é onde a parábola está abaixo do eixo x. Então, os valores que eu quero nesse caso aqui são os valores que estão entre o 1 e o 4. Professor, se aqui fosse então maior que zero, o que eu ia pegar? Aí eu ia pegar os valores de x que são menores que 1 e maiores que 4, porque são os valores que fazem com que o gráfico esteja acima do eixo x, que é onde a função é positiva. Tá? Então, bem fácil. Qual vai ser a solução dessa nossa inequação do segundo grau, então? Vamos colocar aqui em cima. Solução é o conjunto formado por todos os elementos x que pertencem aos reais, tais que, então, o x tem que ser maior que 1 e menor que 4. Esse é o conjunto de solução. Tá? Não vai ser maior ou igual a 1, porque a minha função é só menor que 0. Então o 1 não está incluso. Se aqui fosse menor ou igual a 0, o 1 e o 4 estariam inclusos. Porque esses pontos aqui são os valores que fazem a função ser zero, são as raízes. Se aqui fosse menor ou igual a zero, eles estariam inclusos, mas como não é, então eles não estão inclusos. Esse é o conjunto de solução da minha inequação. Vamos fazer mais um exemplo agora. 5x menos 14 menor ou igual a x ao quadrado menos 4x. Então, eu sei que é uma inequação do segundo grau, porque o maior expoente da variável é 2. Eu tenho aqui o x ao quadrado. Então a inequação ela é do segundo grau. Primeira coisa que tem que acontecer, que não acontece nesse caso aqui, tem que estar todo mundo no primeiro lado da desigualdade e no segundo lado não pode ter ninguém, tem que ter zero. Então aqui não acontece isso, eu vou ter que fazer com que isso aconteça, eu vou ter que ajeitar isso aqui, certo? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar todo mundo para o primeiro lado da desigualdade, certo? Então, x ao quadrado, quando eu passar para o lado de cá, vai ficar menos x ao quadrado, tá ok? Então eu tenho menos x ao quadrado. Aí eu tenho aqui esse menos 4x vai passar para cá positivo, então vai passar mais 4x, tá aqui. E aí eu tenho mais 5x, que já estava ali, menos 14. Não ficou ninguém do segundo lado, então é zero. Isso aqui então menor ou igual a zero. Então eu tenho menos x ao quadrado, mais 4x mais 5x fica 9x. Mais 9x, menos 14 menor ou igual a zero. Agora sim a minha inequação do segundo grau está prontinha. Todo mundo no primeiro lado da desigualdade e ninguém lá no segundo. Está aqui, menos x ao quadrado mais 9x menos 14 menor ou igual a zero. Primeira coisa que eu vou ter que fazer então, encontrar as raízes dessa função. Eu vou olhar isso aqui como sendo uma função do segundo grau, né? Primeiro passo então, encontrar as raízes dessa função. Que nada mais é que trocar o sinal da desigualdade por o sinal de igual e resolver a equação do segundo grau, né? Então a gente vai ter que fazer menos x ao quadrado mais 9x menos 14 igual a zero. Muito bem. Caiu na equação do segundo grau. Novamente vamos fazer soma e produto, certo? Então a gente lembra que a soma é menos b sobre a. Como é que vai ficar? Menos b vai ficar menos 9. Sobre a, que é menos 1, menos 9 dividido para menos 1 fica 9 positivo, né? Então a soma é 9. E o produto é o c sobre o a. Então vai ficar menos 14 dividido para menos 1, que dá 14 positivo. Então, dois números que somados dá 9 e multiplicados dá 14.
Então nós temos o 2 e o 7, tá ok? Se eu somar 2 com 7 dá 9, se eu multiplicar 2 com 7 dá 14. Então esses números são o 2 e o 7. Essas são as raízes da função. Aí a gente vai lembrar que as raízes são os valores onde o gráfico vai cortar o eixo x, então eu vou esboçar esse gráfico aqui. Coloco só o eixo x aqui do plano cartesiano, tá? Não precisa colocar o y. O gráfico vai cortar o eixo x no 2 e no 7. Então eu vou marcar o 2 e o 7 aqui. Eu tenho esses dois pontos. Nesse caso, qual vai ser a concavidade da nossa parábola? Eu só tenho que achar as raízes e observar a concavidade, só isso, né? Bom, nesse caso aqui, a nossa função tem o coeficiente a negativo, é menos x ao quadrado. Então a parábola vai estar agora para baixo e não para cima como a anterior. Então ela vai estar para baixo, o nosso gráfico vai estar desse tipo aqui, certo? Muito bem. E aí a gente vai ter que apenas observar agora os valores que nós temos que obter aqui. Nós temos menos x ao quadrado mais 9x menos 14 menor ou igual a zero. Então, novamente, a gente quer os valores os valores da função que são negativos, né? Menores que zero, negativos. Então, onde que a função é negativa agora? Nesse caso, menores ou iguais a zero. Então, o 2 e o 7 estão inclusos, né? Porque pode ser igual a zero também. Então vamos colocar uma bolinha fechada porque está incluso o 2 e o 7 aqui. Então são todos os valores que são menores que 2 e maiores que 7, concorda comigo? Onde que o gráfico está negativo aqui? O gráfico é negativo antes do 2, que é onde ele está para baixo do eixo x. E ele é negativo também nos valores de x que são maiores que 7. Certo? Ó, o gráfico está descendo atrás do 2 e para frente do 7. Então o gráfico é negativo nesses dois valores aqui. Então nós temos para frente do 7 e para trás do 2. Entre o 2 e o 7 é onde o gráfico está para cima do eixo x, é onde a função é positiva. Certo? Se aqui fosse maior ou igual a zero, aí nós pegaríamos entre o 2 e o 7, que é o que está para cima. Mas então, esse é o nosso intervalo. Qual que é a solução dessa inequação, então? É o conjunto formado por todos os elementos x pertencentes aos reais, tais que o x tem que ser menor ou igual a 2, ou o nosso x ele tem que ser maior ou igual a 7. Tá ok? Então se eu pegar qualquer valor para x menor ou igual a 2 e qualquer valor para x maior ou igual a 7, vai satisfazer essa condição aqui, vai fazer com que toda essa função seja menor ou igual a zero, e a gente só usa o gráfico para poder observar isso aqui. Pode acontecer de aparecer um sistema de inequações envolvendo a inequação do segundo grau, mas aí não tem segredo, você vai resolver cada uma das inequações separadamente e a solução do sistema vai ser os valores de x que satisfazem ao mesmo tempo as duas inequações. Vai ser a mesma coisa que a gente fazia lá no sistema de inequações do primeiro grau. Se você gostou, clique em gostei aqui no vídeo, inscreva-se no canal e assim você vai ficar por dentro das nossas novas aulas. Valeu, tchau!